Bom, gente, eu vou aproveitar aqui para fazer um make-off desse lugar que eu venho gravar. Fica uns 10 minutos de casa, mais ou menos. E agora é um momento bom de gravar, porque não tem ninguém. Agora são 11h15 por aí. Então o pessoal está preocupado em almoçar. E eu estou numa quinta-feira. Então aqui é um parque. Na verdade a prefeitura de Rio Negro é instalada aqui. Mas tem esse lugar maravilhoso aqui. Aqui foi um antigo mosteiro há muitos anos atrás. Então é um lugar que tem muita paz, né? Por causa da natureza. E tem uma estrutura. Tem esses caminhos aqui para você fazer uma trilhazinha bem tranquila. Então esse aqui é o meu cenário de gravação atualmente. Então eu amo vir aqui e gravar para vocês aqui. Olá, seja bem-vindo ao Yoga da Alma, eu sou Hari Karan. E hoje a gente vai falar sobre o despertar da Kundalini e como a gente pode abandonar a ilusão. Esse tema da ilusão, no yoga a gente chama de Maya, é um tema muito legal de abordar. Algumas pessoas trabalham muito essa ideia de ilusão com o termo Matrix. Show me. Eu acredito que veio do filme, não sei se esse termo Matrix ele tem uma origem que antecede ao filme, mas eu tenho essa referência do filme Matrix, que trabalha bem essa questão também. Porém, o filme é uma ficção e ele vai trabalhar apenas simbolismos disso, né? Então você tem que entender que no filme, quando se fala de sair da Matrix, ele no filme literalmente sai, né, do mundo digital para o mundo real. E é preciso isso porque o filme ele é visual, né? Então, e ele tem toda questões de coreografia, cenas de ação. Então ele é incorporado dentro de uma narrativa de jornada do herói. E por isso que ele é tão popular e é tão legal. E eu adoro Matrix, é um dos meus filmes favoritos. Mas eu tenho consciência também de que esse processo de abandonar a ilusão não é como no filme. Não é um filme de Hollywood. A gente tem que entender isso. Eu já falei aqui em alguns vídeos. Então o que a gente precisa entender aqui de começo é o seguinte. Se você vai trabalhar esse processo de abandonar a ilusão, então é tchau ilusão, olá desilusão. Isso é mostrado inclusive no filme Matrix. A desilusão do mundo real, né? Quando o Neo chega na nave e ele se depara, né, com aquilo, então ele fala até que e agora não tem como voltar, né? A realidade é aquilo ali, não é agradável, né? Então eles estão numa situação complicada para os seres humanos, né? Então eles estão numa guerra com as máquinas, etc. No nosso caso a gente não está numa situação gritante. É verdade. Quer dizer, para algumas pessoas sim. Quer dizer, às vezes não. Elas vão achar que o mundo está se descambando, né? Que o mundo está um pandemônio e tal. Nós todos vamos morrer! Mas a perspectiva que você tem do mundo vem de você, ou seja, a forma que você vê o mundo é a forma que você está vivenciando isso tudo. Então, quando a gente fala de ilusão, e você quer sair dessa ilusão, você vai ter que trabalhar essa desilusão. E muita gente não está preparada para essa desilusão. É por isso que muita gente se desespera. Parece que a gente está cada vez mais naquela realidade distópica. Ou muitas vezes o mundo parece que vai, como nos filmes de zumbis, né? Vendo a situação de algumas pessoas viciadas, né, que é bem preocupante, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, em vários lugares. As pessoas não têm o controle sobre o vício. Então, tudo isso eu vou abordar aqui de uma forma
que eu acho que vai ser interessante para a gente entender tudo isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você precisa compreender só uma coisa. Você não controla os teus pensamentos e você não controla as tuas emoções. Ponto. Não tem como controlar pensamento e controlar emoções, porque eles são resultados já de um efeito kármico, né? O karma é uma ação que é tomada já no inconsciente, num processo automático, num ciclo, né, que a gente vive. Então o karma não é algo ruim, isso é importante dizer. Existe karma negativo e karma positivo. Então o karma negativo é que todo mundo tem medo, né? Então se você faz uma ação ruim, provavelmente aquilo vai retornar para você para que você aprenda sobre aquela situação, né, ruim, né, moralmente não aceitável, talvez. Essa ação e reação é para a gente poder aprender sobre isso. Todas as decisões que a gente tem já é um processo kármico. Ó, a decisão de vir gravar e ser comido por mosquitos é o meu karma. Eu escolhi estar aqui. Então eu não posso achar ruim. Eu não estou achando ruim. Eu só tenho que lidar com isso. Você tem que entender isso na tua vida. Que não é... Você não pode se colocar num papel de vítima, né? E vamos falar sobre isso. Por que que a gente acaba se colocando em papéis de vítimas e isso significa que você não tem o domínio do teu campo emocional, você não consegue controlar, né, certos pensamentos. Então, o que eu estou dizendo, você não controla os seus pensamentos e você não controla as suas emoções. Aí você me pergunta, então o que eu posso fazer? Só há uma coisa que você pode fazer. Você aprofundar. Eu estou vendo um esquilinho. Olha que fofinho. Deixa eu filmar. Pronto, perdi todo o meu foco aqui só para poder admirar o esquilinho. Bom, retomando aqui, se eu não tenho controle dos meus pensamentos e eu não tenho controle das minhas emoções, você me pergunta, tá, Harry, então o que eu posso fazer? Só há uma coisa que a gente pode fazer, é ter o domínio da nossa presença, porque é a única coisa que a gente é. É isso que eu quero que você entenda. Você é um estado de consciência. Você é essa consciência que vive numa estrutura humana, né? Está vivenciando essa vida humana. Os pensamentos e as suas emoções, as situações, as pessoas, isso tudo entra nesse campo de Maya, de ilusão. Aí você vai dizer, poxa, mas as pessoas, tudo é ilusão? Sim, porque o teu corpo, a matéria, tudo isso é ilusão. O que é matéria? Tente me explicar o que é uma matéria. Se não é uma combinação energética, né, de átomos que é quase que uma magia, se você for ver, não é? Magia, né? Só magia top, Rogerinho. Não tem um Hadouken, não tem nada xoxo no filme, não. Só magia top. Então, não é a realidade. Porque tudo que é mutável não pode ser real, sabe? A única realidade é o teu ser, que é o estado que não é mutável. Aquilo que você é não muda. Desde que você nasceu até quando você morrer, há esse aspecto imutável de vivência, de consciência. E essa consciência, ela é universal, de certa forma. Todos nós somos essa consciência. Só que ela é multiplicada, né? E vive de forma diferente em cada um, em cada aspecto, em cada folha, em cada partícula de vida. Essa é a beleza da vida, né? Então, a vida se manifesta através desse estado de consciência.
Portanto, agora entrando num aspecto um pouco mais egóico, né? Então o ego ele se reconhece como uma estrutura física, mental, né? Psíquica, emocional, que você diz, não, eu sou isso. Né? No caso aqui, eu sou Hari Karan, professor de yoga, que usa turbantinho e faz as gravações aqui na natureza e tal. Então há uma persona aqui, um personagem. E dentro desse personagem, a gente pode trabalhar algumas características para permanecer mais próximo ao verdadeiro ser, aquilo que é imutável, ou seja, né, você é um ser humano, e para além do ser humano, inclusive, é um ser de consciência. Então você quer ficar mais próximo a isso porque isso é a realidade. E todo o resto, você convive com aquilo da melhor forma possível. E você vai conseguir viver da melhor forma possível quanto mais próximo do teu verdadeiro ser. Satnam, que a gente fala dentro do Kundalini Yoga, né? O verdadeiro ser, a verdadeira identidade, que não é e não vem dessa ilusão. O que eu quero trazer aqui para a gente trabalhar esse processo de desilusão, porque para não ser dolorido, não ser sofrido a desilusão, é interessante a gente identificar os vários graus, né, as frequências que a gente está emanando. A frequência de consciência, a gente pode chamar, alguns cientistas chamam assim, né, que a gente tem níveis de consciência. Dentro do Kundalini Yoga a gente trabalha na numerologia tântrica com as áreas de consciência, né? Então a gente consegue meio que mapear, né, o quão equilibrado ou não, né, quais são os níveis, como é que está o funcionamento desse estado de consciência. Então o que eu vou trazer aqui é um procedimento bem simples, mas bem legal da gente poder identificar certos processos, principalmente trazendo do estado de consciência para um estado emocional. E a gente identificar os nossos estados emocionais vai poder nivelar com o teu nível de consciência e você conseguir trabalhar e perceber como eu não sou as minhas emoções, mas só que isso eu estou muito identificado com essas emoções, o que eu posso fazer para trabalhar isso? Então você vê o nível de consciência que está e uma ação direta para você trabalhar isso é a prática de yoga, né? Eu sou suspeito para dizer, ainda mais o Kundalini Yoga, que é bem forte e poderoso para destravar e você conseguir viver com a desilusão de forma agradável, né? No yoga a gente fala, né? O yoga ele vive o desconforto de forma agradável, porque o desconforto é a própria ilusão, né? Como é que pode estar confortável vivendo na ilusão? Não é confortável. Porém, como você não é isso, você em essência pode estar num estado muito elevado que esse desconforto não te afeta, sabe? Então vamos ver bem isso. Ó, eu vou deixar na tela para a gente poder fazer juntos. Eu vou estar com uma cola aqui para a gente trabalhar esses níveis de consciência através da escala de Hawkes. Então o Hawkes foi um médico PhD e que trouxe essa abordagem que é muito interessante. Ele fez essa escala de vários níveis de consciência, que ele chama de níveis de consciência, com esses níveis emocionais. Então, ó, vamos começar do mais baixo para o mais elevado. O nível de consciência mais baixa é o nível da vergonha. Ele coloca ali no nível de hertz, né, de frequência, como 20 hertz. Então, ou seja, uma frequência muito baixa. E com certeza a gente já passou por isso, né? Enquanto se sentiu vergonha, é uma sensação terrível, porque você se sente muito incapaz, né? É aquela timidez, porque isso não te move, inclusive. Você, né, fica ali, só sentindo aquela vergonha, não querendo existir, né? É um sentimento terrível. No nível emocional, é a humilhação. Então você se sente humilhado. Nossa, isso é terrível. Então, por isso que é uma frequência muito baixa. O próximo, que tem uma frequência um pouquinho mais elevada, né, de 30 Hz, que é a culpa. A culpa também, pelo menos aí você movimentou um pouquinho. Porque se você sente culpa é porque você fez alguma coisa, né? Então você saiu da inércia. Só que aquilo que você fez, você se sente culpado. Então você se sente ofendido. Essa seria a emoção,
ofensa, então se sente ofendido. Então é uma emoção ruim também, muito baixa. Por isso que vergonha e culpa é algo que você pode descartar assim de cara. Você pode sentir. E aí que é o ponto. Lembra que eu falei? Você não controla os sentimentos. Então não adianta você, eu não posso sentir vergonha, eu não posso sentir culpa. Não. Se está sentindo, sinta, perceba esse sentimento e transcenda isso. Como é uma frequência baixa, você consegue transcender, sabe? Claro, vai depender de como que você vai elevar essa frequência. Um pouquinho mais elevado, a gente tem uma frequência de 50 Hz, que é a apatia. Essa apatia a gente vê muito em pessoas, moradores de rua, por exemplo, em que a vida não faz mais sentido. A vida não tem sabor, né? Então a pessoa fica num nível de vitimismo muito grande. O nível emocional ali é desespero. Olha que terrível, porque a pessoa se sente desesperada, que a vida não acontece, as pessoas não fazem por ela. Então isso é horrível, né? A gente se sentir desesperado. Então esse nível de consciência de apatia. A gente tem um pouquinho mais acima, tristeza. Que tristeza. A tristeza, ela está muito ligada à emoção de arrependimento, esse vazio, né? Aquela coisa que também é pesado, né? Então a tristeza ainda tem, você sente o peso, é um nível ainda muito baixo, né, de se viver. A gente tem daí um pouquinho acima o medo, 100 Hz. Então o medo, ele está muito ligado à ansiedade. E aí muita gente já começa, né, a se identificar mais com isso. Então o medo, você já tem um certo movimento, né? Porque para sentir medo você faz algumas ações, só que você trava em certos momentos, né? Então vem o medo e te trava e te traz essa ansiedade, né? O que será que vai vir depois disso? E daí com essa ansiedade você não se move mais. Então é uma frequência baixa porque ela te impede de continuar se movendo. A gente tem depois do medo o desejo. Então o desejo ele tem 125 Hz e o desejo ele traz muito a súplica, né? Então eu preciso disso. Então o desejo ele já move um pouco mais, né? O problema é que o desejo ele está muito, ainda é um emaranhado com o ego. Preciso disso para poder viver. Daí traz muito essa questão do consumismo, materialismo. Então você fica enredado assim. O desejo é um sentimento que tem uma frequência ali, acima do desejo, com uma frequência um pouquinho mais elevada, né, de 150 Hz, a gente tem a raiva. Então a raiva, ela traz qual que é a emoção ali? O ódio. A raiva você já sente que ela move mais, assim como o desejo, está movendo. Entenda isso, perceba que há um processo de movimentação, de energia. Quanto maior o nível de consciência, mais vibrante é a energia. Então a raiva, ela já vibra bem. Quando você sente raiva, ódio, o que acontece? Does Harvey know about you and his little bunny? Você quer bater, inclusive matar, né? Fazer uma coisa assim que depois vem o quê? Culpa, arrependimento, porque daí essa energia desce, né? A frequência desce, porque é um nível de consciência que cega muito, né? Porque é uma energia forte, essa energia da raiva. E ela envenena, né? Ela te envenena muito. Você ficar com essa raiva dentro, ficar pensando naquela pessoa e tal, então isso corrói. Então a frequência que ela tem ali um certo nível cria e prejudica muito. Não que os outros não vão prejudicar, vai prejudicar, só que talvez vai demorar um pouco. Um pouquinho acima da raiva a gente tem o orgulho. Aí é interessante, porque o orgulho ele traz uma emoção de desprezo. Porque você, nossa, olha como eu consigo, que é uma tentativa de se sustentar. Isso ainda é muito do ego. Tudo isso aqui é o ego ainda buscando viver e se movimentar, mas numa identificação na ilusão. O ego ele só se sustenta na ilusão. Então o orgulho é disso, né? Então ele faz coisas para que as pessoas o reconheçam, né? E daí isso também, quando não tem o reconhecimento, é um desprezo. Ninguém me dá bola, eu não consigo fazer isso, né? Aí agora começa a ficar interessante, que daí vem o próximo é coragem.
que é com 200 Hz. Então aí já tem uma frequência mais interessante, porque a coragem, ela já é esse impulso de transformação. É o primeiro impulso de transformação. Você que está vendo esse vídeo, você que busca esses processos, né, espirituais, de autoconhecimento, você já está acessando um nível de responsabilidade, sabe que vem de dentro, você quer transcender o ego. Então a coragem, ela traz uma emoção de afirmação. Não, eu consigo, não é? Quando a gente tem coragem, não, eu posso, eu consigo realizar. Então essa afirmação que ainda está no ego. Dessa coragem pode vir do ego, né? Porque transcende um pouco o orgulho, ele quer realizar. Daí vem o próximo passo, a neutralidade. Ele vai ter 250 Hz, que é um estado de comunhão com a verdade. Então, nesse estado de neutralidade, você já teve coragem de transformar, né? E quer se manter ali. Você já se afirma e quer se manter na verdade. Ou seja, você não fica confortável quando ainda existem essas oscilações emocionais, né, ou do que as outras pessoas, nossa, a pessoa ainda, ela não está dizendo a verdade, então aquilo não está legal, ou você, né, eu ainda, né, ainda estou mentindo, ainda faço algumas coisas, o ego ainda está tomando protagonismo. Essa neutralidade, né, é disso, de, tá, eu não quero mais ficar oscilando. Então eu quero algo além, mas se mantendo nesse estado de verdade. E daí para isso vem uma próxima frequência, um próximo nível de consciência de 310 Hz, que é a disposição. Aí começa a ficar interessante. A emoção disso é o otimismo. Então a disposição é assim, é aquela pessoa que sai de casa para ir para a academia, a pessoa que estende o tapetinho e pratica o yoga. Quando eu falo aqui, e tem aqui no canal um monte de prática, um monte de meditação que você tem que sentar e fazer, executar. Tem muita gente que só assiste, ok, outra hora eu faço, e daí não está nesse nível de disposição. Tem a ver com a disciplina, né, a autodisciplina. Então isso te traz muito otimismo, porque daí você já está num nível de movimentação interessante. Perceba como vai escalando isso tudo. E o próximo nível de consciência, segundo Hawkes, é a aceitação, que tem 350 Hz. Então a aceitação é muito interessante, porque daí já chega num nível que trabalha já esse chakra central. Porque todas essas frequências têm a ver com os chakras. Então, só agora, a nível de aceitação, que você está vindo para o quarto chakra. Ou dominando mais o quarto chakra. Quando você tem essa aceitação, você consegue perdoar. O nível de perdão, ele dá um salto quântico assim na tua vida. Que quando você perdoa, não é só assim, não é no sentido de orgulho assim, de não, eu perdoo aquela pessoa, mas no fim não perdoa, você só fala de boca para fora. Não, perdoar é assim, não, eu perdoo. Isso que eu vivi com certa situação, certa pessoa, isso não me machuca mais. Porque você já teve coragem de se transformar, já teve disposição, né? Então você se manteve neutro e você cria esse estado de, não, eu aceito, aconteceu isso, tudo bem, perdoo. Aí é um nível legal. Então você já está trabalhando num nível bem legal. Porque depois disso, você já tem 400 Hz, aí vem razão. O Hawkes coloca como razão, eu já colocaria como discernimento. No yoga a gente chama de viveka. O sentimento é a compreensão. Então isso já está nos chakras superiores. Você compreender a vida, compreender isso que eu estou falando. Né? Você entender que isso está dentro de você. Então isso já é um nível bem elevado. Todos esses processos, né, emocionais, então você erra, você sente culpa, mas você aprende. Então você tem essa racionalidade, né? Você tem esse nível de compreensão e isso te traz para uma frequência elevada que vai levar para onde? Qual que é a próxima? De 500 Hz, aí que é o nível de consciência de amor, de amorosidade. Aí, né, você está trabalhando o quarto chakra em conexão com o sexto chakra. É esse link aqui de amorosidade, porque há essa compreensão de que não há condicionamento para ser. Independente do que aconteça, do que as pessoas façam, o amor ele prevalece. Porque o amor, ele não é um sentimento, o amor é um nível de consciência. O sentimento do amor é reverência, é devoção. Esse é o sentimento. Quando a pessoa tem o amor maduro, ela é uma pessoa devota. Não de devoção a uma crença, né? Não é isso, né, apenas, mas porque às vezes é só um processo, né? Mas a devoção ao ser, aquilo que é a vida
devoção à verdade. Então ela não se esconde mais atrás do ego, ela não condiciona mais as coisas, ela ama incondicionalmente. Então isso é muito elevado. São 3 níveis aqui depois do amor, que vem a alegria com 540 Hz, que daí a alegria traz um processo de serenidade. Essa alegria, ela não está nas coisas, lembre, não está na ilusão. Então, porque você compra um negócio e você sente alegria. Alguém conta uma piada e você se sente alegre. Isso é transitório. Essa alegria que eu estou falando é num estado interno, que já é bem difícil, né? São poucas pessoas que conseguem ter essa alegria por si só. Alegria de viver, de estar aqui. Eu estou aqui na natureza, em silêncio. Isso me dá uma alegria. Mas não por causa da natureza em si. Porque o ambiente ele é favorável para quê? Para que eu sinta essa alegria no meu próprio ser, né? Aqui mesmo. Por isso que estar na natureza favorece isso. Porque a natureza ela impulsiona essa escala, né, de níveis de consciência. Mas porque eu dependo da natureza, né, desse lugar aqui físico? Não, você é a própria natureza, né? Então você tem esse estado de alegria, de serenidade. Você tem essa capacidade de chegar nesse ponto. Isso é transcender o amor, inclusive, né? Você está num nível muito elevado. O próximo, 600 Hz, é paz. Porque daí a paz, ela traz um nível de felicidade, né, de emoção, uma felicidade, ou seja, algo assim que é a felicidade genuína, sabe, assim, de tudo, aconteça o que acontecer, existe essa paz e você está feliz consigo mesmo, sabe, não com as coisas que você tem, né? Você está feliz porque você é. Então esse é um nível muito elevado já, muito elevado, porque tem vou trazer aqui uma citação do mestre Nisargadatta Maharaj, que eu adoro. Ele diz o seguinte, né? A felicidade está onde? Se está nesse eu, não existe felicidade. Nesse eu egóico. Se está no ego, não existe felicidade. Porque está na flutuação da ilusão aí. A felicidade, ela está nesse lugar pleno. Onde não há oscilação. A verdadeira felicidade, ela está no teu ser, naquilo que já é. Pode ser que você já tenha acessado isso, mas o quanto que você sustenta em todas as situações, nas situações mais difíceis, você está se sustentando esse estado de felicidade, de paz, porque é isso que o mundo está exigindo, né? Naquele momento de situação crítica, o mundo está exigindo desse ser que está em paz, para que essa energia e essa frequência elevada possa se manifestar naquela situação difícil. E não o contrário, né? Porque às vezes você está numa situação difícil e fica, eu preciso de paz. Aí você está querendo buscar paz em algum lugar, não vai achar em outro lugar, que a paz já está aqui. E depois da paz, aí o nível mais elevado, entre 700 e 1000 Hz, que é a iluminação. Aí o nível de emoção é indescritível. Não há como descrever. Um estado de êxtase. Isso a gente trabalha quando a gente faz o mantra Waheguru, Waheguru. Você fica trabalhando, se fizer essa meditação com Waheguru, dependendo do nível de profundidade que você entra nela, você acessa esse estado de iluminação, porque há uma emoção que não dá para descrever. Algo assim, para além do orgasmo, para a gente ter uma referência, né? Você vai sentir, nossa, o êxtase é o orgasmo, mas o orgasmo é o êxtase do teu corpo físico. Lembra, o teu corpo físico ele está inserido na ilusão, nesse momento transitório, até porque você tem o orgasmo e daqui a pouco, dali um tempo depois, isso vai embora. O nível de iluminação é um nível de êxtase, de frequência tão elevada, que esse estado, né, indescritível, ele não vai embora. Essa iluminação, né, é você atravessar os vários samadhis, né, que a gente fala dentro do yoga. Porque não é um samadhi, porque um samadhi talvez você possa ter, pelo menos um vislumbre de samadhi, talvez você já tenha tido, fazendo uma prática de yoga e tal. Nossa, eu senti isso, mas foi assim, já foi embora. Porque se não se manteve, você não atravessou os vários portais, né, de samadhi para que chegue e se estabeleça
e esse estado nunca vai embora. Então é disso que eu estou falando, né? E esse estado é elevado, né? De frequência muito elevada, de 1000 Hz, tá? E essa escalada, isso assim muda muito, assim, não tente se achar assim de que, eu tô aqui, né, e cheguei nesse patamar e eu nunca mais vou descer. Lembre, você não controla as suas emoções, e isso é ótimo. Você não controla os seus pensamentos, isso é ótimo, porque não é uma questão de controlar, é uma questão de você se manter cada vez mais dentro de você mesmo, criando esse nível de percepção profunda, de autoobservação, de autoconhecimento, dessa realização que vem dentro do teu ser. Aí você vai percebendo esses níveis e vai ajustando. É só assim que você vai ajustando. E a vida vai dar rasteira, porque você vai chegar num nível de consciência, opa, consegui. Quando você falar assim, consegui, a vida vem ali, quero ver se você conseguiu. Porque ela vai te testar, para ver o quanto que isso está firme, sabe? O quanto que esse nível de consciência se mantém. Então a vida vai te dar essas, não porque a vida quer te sacanear, mas é porque ela quer que você se mantenha nesse nível de frequência elevada, criatura. Mas tudo bem, é assim mesmo. A gente vai oscilando, a gente vai fazendo esse movimento, a Kundalini sobe assim, né? Até que ela se mantém autorrealizada quando você toma a responsabilidade desse estado de consciência para si, e não é mais os outros, não é situações que vão ditar isso. Você é que estabelece esse nível de consciência. E aí você abandona a ilusão, sair da Matrix. Mas é que esse abandonar não significa que ela vai deixar de existir. Por isso que eu acho estranho o pessoal sair da Matrix. Você não vai sair da Matrix, você vai continuar esse processo ilusório. A Matrix vai continuar aqui, porque é onde está a manifestação. Então essa ilusão continua. E a gente daí brinca com ela. Aí vira Mahalila, que a gente fala. É uma grande brincadeira nessa manifestação. Esse é descobrir os códigos, daí você brinca com esses códigos e não se afeta mais com essa brincadeira da vida e permanece cada vez mais nesse centramento, nesse nível, né, ou nesses níveis, né, escalonando, indo, até que vai ficando mais e mais nesses estados de frequências mais elevadas e a vida vai ficando cada vez mais graciosa. Importante, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilha, porque é assim que funciona essa plataforma, o algoritmo é assim. Então, por favor, entre nessa brincadeira do algoritmo e faz isso. Não fique assim, querendo ser contra esse sistema, porque é assim que está funcionando agora. Faz isso aqui para o Tio Hari, para a gente fortalecer esse canal. E, se possível, eu vou deixar os links aí embaixo. Acessa os meus conteúdos, né, as minhas práticas que são mais focadas nesse processo de elevação, tem aqui no canal gratuitamente, mas se você quer realmente investir em você quer realmente chegar nesses níveis elevados de consciência, então se permita praticar junto comigo, tem as práticas regulares toda semana, ou faz uma imersão num sadhana, tem o Chakra Vichara, que está com um precinho bem em conta, e você equilibra os teus chakras, enfim. Gratidão, e a gente se vê no próximo encontro.